Olá, eu vou dar início aqui à apresentação do processo de desenvolvimento da série de eletrônicas genéricos ou genéricos. Eu sou a Maria Raquel Alves da Silva e essa série de eletrônicas elas estão sendo realizadas, produzidas devido ao processo que eu estou realizando da conclusão da pós-graduação, do mestrado no programa de artes visuais. Bom, esse projeto é uma série de pequenas histórias que são feitas para veiculação como HQ-trônicas. O que são HQ-trônicas? HQ-trônicas são histórias em quadrinhos que elas são pensadas, elas são formatadas para serem veiculadas na internet. Essas histórias que eu venho fazendo desde o início do ano, elas são pensadas para serem lidas na internet, ao mesmo tempo que eu aproveito o recurso da narrativa gráfica para contar pequenas histórias, que são histórias que lembram mais microcontos, num tipo de narrativa mais sucinta, que também, em alguns momentos, pode ser também metalinguística. O principal objetivo desse trabalho é levar novas reflexões para a narrativa gráfica, aproximar essa narrativa gráfica da narrativa cotidiana, dos contos, das crônicas, dos microcontos, ou até mesmo da poesia, de uma forma que possa se adequar também a um estilo gráfico mais experimental. Essa série, apesar dela estar sendo formatada atualmente no Instagram, é, utilizando esse tipo de diagramação, né, que é uma diagramação que é utilizando quadro a quadro, ela foi pensada inicialmente para ser feita no outro site, que era o tapas.io, que é esse aqui, onde foi feito um desses episódios. Dá para perceber que a diagramação, né, através desse site, é muito diferente da diagramação que foi pensada depois, que foi utilizando o esquema dos quadros em sequência, não mais juntos, como se tivessem mais de um numa página. Agora, antes de dar continuidade de falar sobre o processo da confecção das HQ-trônicas, eu vou falar um pouco sobre as referências imagéticas que ajudaram esse universo a ser construído. A primeira delas é o My Boyfriend Came Back from the War, da Olya Lianina, uma artista russa. Essa obra foi publicada em 1996 e é uma obra de web art, ou seja, é um site onde você faz a visualização, a navegação através de hiperlinks, através de imagens e texto, e você consegue ver essa obra. Essa obra ela é muito interessante porque dá para perceber que, visualmente falando, há uma certa semelhança na forma do tratamento, meio rude, meio rústico, que quase lembra uma xerox de uma fotografia que a Olha ela insere no contexto. Além da diagramação também, onde tem muitos quadrados, muito texto, geralmente textos intercalados de imagens. Não é uma HQ-trônica, é uma obra de web art, mas você vê que tem algumas intenções de narrativa gráfica, como a intercalação de diálogos que estão com hiperlinks, com imagens, e elas têm relação uma com a outra. Então, é uma obra que realmente foi de grande contribuição para a formação visual e imagética dessa série. Outra referência é a história em quadrinhos Bottomless Belly Button, do Dash Shaw, que principalmente essa aqui são as primeiras páginas da história em quadrinhos, e cada uma desses quadros é uma página. E dá para perceber que elas servem para evocar sensações em relação à areia, que haveriam vários tipos de areia, de acordo com a descrição do autor, e a forma com que é descrita cada imagenzinha, cada blocozinho de texto, vai também falar um pouco sobre como está psicologicamente o personagem protagonista desse HQ. E esse tipo de processo de imagem e texto
e gerar algum tipo de reflexão, a união desses dois elementos é uma constante também no trabalho. Outra referência muito forte é a HQ Jimmy Corrigan, do autor Chris Ward, que também, apesar dele ser um quadrinista habituado ao modus operandi de fazer à mão, esse estilo dele que tem aquilo do mínimo, ele faz as coisas de uma forma muito calculada, esses quadrinhos dele, o requadro, a forma com que a transição de um quadro para outro é feita, um pouco minimalista e também, ao mesmo tempo, muito organizado, um tanto quanto bucólico, lembrando muito obras de pintura, como a do Edward Hopper, também servem de grande referência imagética. Mas eu vou mostrar agora um pouco como foi feito o processo de como foi pensado inicialmente essa série. Essa série começou como como se fosse desenhada à mão. Inicialmente foi pensado o desenho à mão e o desenho caricatural. Essa daqui foi uma das primeiras tentativas de esboço de personagem para a série de HQ Crônicas, e dá para perceber que, se a gente for olhar o resultado final, né, como ela foi concluída, a série, como ela está sendo produzida, diverge muito. Foi pensado num quadrinho mais de tirinha cômica, como Níquel Náusea, do Fernando Gonzalez, ou o Pintinho, ou As Cobras, do Luiz Fernando Veríssimo, enfim, um caminho que não foi o caminho que foi traçado depois. Não foi esse o caminho que foi decidido se tomar. Então, com o tempo, com as pesquisas, foi descoberto a ideia do photocomics, são histórias em quadrinhos feitas com fotografias tratadas digitalmente, e foi visto que era um caminho interessante. E com isso eu pesquisei vários aplicativos, programas, softwares, e o que eu mais me adaptei a princípio foi esse software, esse aplicativo para dispositivos móveis, Android, chamado Comica, que é nele que basicamente eu estou fazendo no momento esses quadrinhos, mesmo quando são quadrinhos desenhados, como esse último aqui, esse último episódio que eu realizei, ainda assim eles são tratados com esse aplicativo. Esse aqui é um dos exemplos de uma fotografia que está, a imagem da direita, ela está contida num dos episódios, e a imagem da esquerda é a fotografia original, que foi tirada por mim, mostrando como é que está sendo feito, produzido esse processo da confecção das tirinhas no momento. E, por enquanto, as tirinhas elas estão sendo realizadas aqui, através do aplicativo Instagram. Tem imagens que foram feitas de autoria própria, tem imagens que são extraídas de bancos de dados, que são imagens gratuitas, que podem ser inseridas mediante a inserção de créditos, ou nem isso também, e também estou começando a fazer com desenhos, como o último episódio, onde eu fiz a ilustração através de desenho feito à mão, fotografei e depois passei nesse aplicativo Comica. E bom, é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção. Esse é o referencial bibliográfico. Muito obrigada e até a próxima.